Fala pessoal, se você trabalha com desenvolvimento web ou está entrando nessa carreira, você precisa saber sobre Edge Computing. Se você já ouviu esse termo e não sabe o que é, eu vou explicar detalhadamente aqui nesse vídeo e você vai entender por que o Edge Computing está transformando a internet. Bora pro vídeo. Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, você tá aqui no meu canal A Tequita Dev. Se você já é raiz, já deixou seu like, aquele comentário, comenta aqui pra mim, você já conhece esse termo Edge Computing? Você sabe o que é? E se tem alguma coisa que você queira que eu traga aqui no canal, sempre mandem recomendações de conteúdo, que eu sempre tô escutando vocês. Os comentários de vocês são muito importantes. Se você gostar do conteúdo e não é inscrito no canal, aí lá no fim do vídeo, em algum momento que você gostar e falar assim, nossa, que legal, ela explicou de uma maneira diferente, aí você vai e deixa seu like, que eu vou ficar muito feliz. Mas bora lá, você já parou pra pensar o quanto a internet mudou ao longo dos anos, especialmente nas últimas décadas, né? Eu que meio que nasci com a internet, ali na verdade a internet começou a bombar um pouquinho depois que eu nasci, mas eu meio que cresci junto à internet. Eu lembro muito bem como que era a internet naquele começo, né? Os sites eram basicamente um monte de tabela com imagem recortada, PNG, tudo. E assim, a gente não tinha essa internet interativa que a gente tem hoje, a possibilidade de você criar conteúdo, né? A Web 2, e agora a gente tem inclusive a Web 3, que permite que você interaja ali com a tecnologia blockchain, que é muito louco você pensar como a web ela pode ir para um paradigma totalmente descentralizado. Cara, é muito louco. De uma perspectiva mais técnica também, a gente tinha muitas aplicações monolíticas, né, onde era tudo centralizado nesses data centers ali, e hoje você tem a necessidade de distribuir isso para poder otimizar e trazer uma resposta mais rápida para o usuário. E é nesse ponto aí que entra justamente o Edge Computing. Então, digamos que para ter essa resposta mais rápida em tempo real, esse esquema tradicional de desenvolvimento, assim, de distribuição de infraestrutura, ele já não funcionava mais. E aí que veio essa ideia de distribuir esse processamento computacional e o processamento dos dados em camadas. E se a gente fosse entender como que é o Edge Computing na prática ali, na verdade, né? Imagina você ali, por exemplo, jogando um jogo que roda na nuvem, né? E você tem essa resposta em tempo real das suas ações e tudo mais. Isso só é possível com esse tipo de tecnologia, onde você consegue distribuir esse processamento e trazer essa resposta mais rápida e diminuir a latência que isso chega ali para o usuário. Então o Edge Computing basicamente ele leva o processamento mais perto do usuário final. E em vez desse processamento acontecer todo em um data center centralizado, você leva isso para acontecer nas bordas da rede que estão mais próximas desse usuário. Numa analogia bem besta aqui, é como se ao invés de você ter uma loja gigante centralizada em uma cidade, você tivesse diferentes lojas ali na cidade para atender os seus clientes de uma forma mais rápida e otimizada. Então quando a gente fala de Edge Computing, a gente está falando, na verdade, de uma arquitetura distribuída, e ela vai ser distribuída ali em camadas que a gente precisa entender. A primeira camada é aonde o usuário está. Já a segunda camada são os pontos de presença ou POPs, que são espalhados geograficamente. A terceira camada são os data centers regionais. E a última camada, que é a quarta camada, é justamente esse data center centralizado. E a ideia de distribuir é que cada camada ela pode não só processar os dados, mas também tomar decisões no meio do caminho, sem a necessidade de chegar isso para o data center central. Então a gente consegue otimizar muito. No fim das contas, cada milissegundo que a gente economiza ali na latência faz muita diferença para a experiência do usuário final. Ninguém quer fazer uma interação ali no aplicativo e ter que esperar, meu Deus, parece que tá quebrado, enfim. Quando você não tem feedback instantâneo daquilo que você faz, dá essa experiência muito ruim. Todo dia aparece uma novidade sobre inteligência artificial, um framework novo, uma tecnologia nova. Essa é a realidade de quem trabalha com tecnologia. Mas sabe o que realmente importa? O que não muda com o tempo? O seu conhecimento sobre os fundamentos. É isso que realmente vai te tornar um bom profissional e a prova do futuro. É seu conhecimento sobre lógica, estrutura de dados, paradigmas da programação, arquitetura, design patterns. É isso que vai fazer com que você consiga aproveitar de fato toda essa inovação e não se perca nesse processo e nem se torne um mero espectador. Se você quer estudar, se aprofundar e evoluir, na Alura você encontra trilhas completas com uma didática incrível, super elogiada pela comunidade. São trilhas que vão desde o básico ao avançado, sem perder a profundidade que é muito necessária, além de estarem totalmente alinhadas com o mercado. Afinal, quem cria o conteúdo da Alura são profissionais que vivem de código de fato e não só de teoria. Então bora, vem fazer parte da maior comunidade tech do Brasil e continuar estudando e evoluindo assim com milhares de alunos. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link especial que te garante 15% de desconto na sua matrícula. E cara, é impressionante pensar o quanto isso está presente no nosso dia a dia e quanto isso é o futuro também. E até em pesquisas recentes a gente vê que a expectativa
expectativa é que no final de 2025, mais 70% dos dados empresariais sejam processados ali nas bordas. Isso é uma mudança gigantesca da forma que a gente constrói as nossas aplicações web, né? Porque não é só uma questão de infraestrutura, também tem uma questão de como a gente pensa, como a gente arquiteta ali as nossas soluções. E por que isso está crescendo de uma forma tão rápida? Por que a aderência disso está sendo tão grande? O primeiro ponto é justamente a velocidade. Você consegue reduzir drasticamente a latência. Então, quando você pensa em Edge Computing, pensa que você está reduzindo a latência para o usuário final. Isso tem impacto muito positivo ali naquela experiência. Outro ponto importante é a economia de recursos. Então, você economiza em banda e recursos computacionais quando você distribui esse processamento ali nessas camadas. Isso faz com que você reduza o custo de infraestrutura, mas consiga também aumentar a performance, que é o melhor dos mundos, né? Na prática, é como se você filtrasse ali o que realmente precisa ir para esse data center central e você evita de sobrecarregar isso, além de trazer uma resposta mais rápida para o usuário final. E no fim das contas, isso tudo vai resultar em uma melhor experiência do usuário. Quando você interage ali com o sistema, quando você consome ali um serviço que você tem essa resposta muito mais rápida, com certeza a experiência é muito mais otimizada. Afinal, ninguém quer uma tela de loading, né? Quanto mais rápido for ali essa resposta, melhor. Ainda mais hoje que a gente tem essa questão da resposta instantânea, né? Tudo é instantâneo hoje e as aplicações elas estão indo muito nesse sentido. Agora, falando de código, né, assim como eu disse, o Edge Computing não é só sobre infraestrutura, então é como você pensa e arquiteta as suas soluções. E você, como desenvolvedor, você precisa ter em mente que as coisas mudam um pouco. Então, no desenvolvimento tradicional, a gente tem muito bem estabelecida essa relação cliente-servidor. Já no Edge Computing, as coisas ficam um pouquinho mais interessantes com algumas nuances. Então, você como desenvolvedor, primeiro, você precisa pensar em distribuição de processamento, como você vai distribuir isso em camadas. Distribuindo isso em camadas, você vai pensar como você vai sincronizar esses dados, porque tem várias camadas ali processando dados, como você vai sincronizar tudo isso. Outro ponto é como você vai utilizar o cache inteligente para poder otimizar toda essa infraestrutura. E outro ponto é o processamento assíncrono. O legal é que o mercado está super se adaptando para essa realidade. Hoje a gente tem frameworks específicos que te permitem criar essas aplicações Edge Native, como por exemplo o Cloudflare Workers e também o AWS Lambda Edge, que permitem justamente você fazer essas aplicações Edge Native, né? E é incrível pensar como essas ferramentas elas estão evoluindo tão rápido. Agora, pensando em um caso de uso, como seria o impacto disso num caso ali muito comum? Bora pensar num e-commerce numa época de Black Friday, onde milhares e milhares de pessoas estão acessando ali aquele mesmo site para poder comprar. Então, com a utilização desse tipo de tecnologia, você consegue atualizar o preço em tempo real, você consegue processar o estoque instantaneamente, você consegue até personalizar o conteúdo ali por região e otimizar o processamento em até 70%. E aqui nesse ponto, talvez você possa estar se perguntando ali nesse momento, poxa Carol, mas isso me parece muito uma coisa que você já falou aqui no canal, que é CDN, né? A CDN não é a mesma coisa de Edge Computing. Os conceitos são bem parecidos, a ideia de você distribuir, né? Mas na verdade, o que você está distribuindo que é diferente. Então, a CDN, que é a Content Delivery Network, ela vai basicamente distribuir conteúdos estáticos ali entre servidores diferentes, permitindo ter essa resposta mais rápida. Eu tô falando aqui de texto, tô falando de imagem, de vídeo que você acessa no site. Você consegue meio que cachear essa informação em servidores intermediários para evitar ali sobrecarregar o seu servidor central e também trazer essa resposta mais rápida. Mas no caso do Edge Computing, a gente está falando de distribuir o processamento dos dados. Então não é só sobre conteúdo, né? Mas essas camadas elas também podem tomar decisões e fazer tarefas. Então na prática é a distribuição desse poder computacional. É claro que nem tudo são flores, né? Quando a gente pensa nesse tipo de solução, isso traz várias camadas de complexidade ali quando está pensando no software. Então acho que hoje, se você estivesse criando um sistema do zero, você precisa pensar fatalmente em como você vai distribuir esse processamento, como que você vai garantir ali a consistência dos dados, já que você tem que sincronizar esses dados entre as camadas. Você precisa pensar também nas falhas de rede ali, de comunicação entre essas camadas principalmente. E outro ponto que eu acho que pega bastante durante o desenvolvimento é como que você vai fazer debug em um ambiente totalmente distribuído como esse. Sem contar também na questão da segurança. Então, quando você está distribuindo ali o seu sistema, de fato, você também está aumentando os pontos de vulnerabilidade. Então, você tem que usar algumas estratégias para evitar falhas de segurança grave, como, por exemplo, criptografia de ponta a ponta e também autenticação forte. Então assim, dá pra gente ver que aumenta a complexidade, mas traz muitos benefícios que são fundamentais quando a gente pensa nessas aplicações modernas. Hoje em dia, com o 5G principalmente, e o consumo de dados que a gente tem o tempo inteiro, as pessoas utilizando ali computadores, celulares e tudo mais, cada vez mais vai ser necessário otimizar nesse sentido para que a gente consiga entregar uma melhor experiência do usuário. E esse tipo de tecnologia e abordagem como o Edge Computing é fundamental nesse processo. Isso quer dizer que se você trabalha com desenvolvimento
desenvolvimento web, você deveria conhecer esse termo e saber também como ele está transformando a internet como a gente conhece hoje para trazer experiências muito mais otimizadas. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa explicação sobre Edge Computing? Deixa aqui o seu comentário. E outra coisa também, se você tem alguma sugestão de outro tema que eu possa trazer e explicar, descomplicar aqui pra vocês, não deixe de colocar aqui nos comentários. Agora eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário é do Manuel Antônio. Ele disse: achas que IA é uma boa ferramenta para usar como code reviewer? Sim, inclusive o Copilot você consegue configurar ele na sua pipeline para ele fazer o code review automático ali do seu PR, que é muito interessante. Eu acho que sim. Elas são ótimas para trazer melhorias ali e sugestões a respeito do seu código, mas é claro que, com base nas suas sugestões, você precisa fazer a triagem do que é pertinente ou não ali na sua implementação. Não é sobre aceitar tudo que ela está falando, mas entender o que faz sentido ou não. E claro que nesse processo você acaba descobrindo coisas bem interessantes de como você pode melhorar a forma com que você desenvolve. Então, sim, é uma ótima ferramenta. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem aqui no canal. Um dos conteúdos que eu vou recomendar aqui é um vídeo que eu gravei sobre CDN, explicando o que é CDN, que é um conceito bem parecido com o que a gente falou aqui. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!